a paz do Senhor Jesus. Amém? Queria aproveitar que os irmãos estão de pé e convidá-los a abrir as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Então, Filipenses, capítulo 3, nós vamos fazer uma leitura extensa, do verso 1 até o verso 16. Então, peço que os irmãos fiquem atentos ao que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Amém? Então, assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Verso 10. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar de novo? Senhor meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua infinita misericórdia, ó Pai. Eu louvo a Ti, Senhor, por cada vida que saiu de sua casa, que se locomoveu, que enfrentou o trânsito, que podia estar agora descansando, aproveitando o lar, mas está aqui para buscar a Tua face, ó Pai. Que cada vida que está aqui, Senhor, não saia da mesma forma como chegou, mas que cada um de nós saia refletindo, saia quebrantado, saia constrangido pela Tua palavra e pelo Teu amor nessa noite, ó Pai. Não permita, Senhor, que a Tua palavra não nos toque, mas que sejamos tocados por Ti. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Meu irmão, fica à vontade, tome o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, como o pastor bem disse, nós estamos iniciando a série Profundidade e Intimidade. Pelo culto da manhã, o pastor Carlos trouxe uma mensagem sobre buscar a face de Deus. E agora à noite, nós vamos falar sobre os primeiros passos da intimidade. Quais são os primeiros passos na intimidade com Deus? Eu queria te fazer uma pergunta retórica. Qual você acha que são esses primeiros passos? Para além disso, quão profundo e íntimo você acredita que é de Deus, de Jesus? Hoje nós entoamos louvores maravilhosos e o segundo hino que nós louvamos, o Eu Quero Conhecer Jesus, é um hino que pessoalmente ele tem um impacto na minha vida muito profundo. Quando eu estava na Escola de Especialistas da Aeronáutica, era um período muito difícil durante a quarentena. Para quem não sabe, eu sou sargento da Aeronáutica, fiz o curso de formação na escola, e é um período de internato intenso, rigoroso, militar, cansativo, emocionalmente desgastante. E durante os primeiros dias a gente fica num internato que a gente chama de quarentena, que eram 40 dias sem sair, sem ver ninguém, presos, aquartelados, para se acostumar com a rotina militar. E durante aqueles dias, essa música, ela me dava forças. Essa música do Eu Quero Conhecer Jesus, ela me dava combustível para não desistir. Ela me dava combustível para permanecer, ela me dava forças para continuar. E é isso, meus irmãos, que o conhecimento de Cristo faz sobre a nossa vida. Conhecer a Cristo é ter força de suportar as dificuldades desse mundo. Ter intimidade com Jesus é estar alimentado de algo que ninguém pode roubar da sua vida. A gente costuma dizer muito, que na vida a única coisa que não podem roubar da gente é o conhecimento. Por isso, estudem. E é exatamente isso. Mas se tem um conhecimento que vale ainda mais a pena, que é ainda mais valioso, que é o conhecimento dos conhecimentos, é o conhecimento de Jesus. E não à toa, o Espírito tem nos inquietado como igreja a trabalhar ao longo desse mês nesse tema. Porque, por mais que todos que estão aqui, a princípio são cristãos, creio que quase todos são batizados. Hoje à tarde mesmo tivemos um batismo maravilhoso na nossa igreja. Creio que todos aqui acreditam em Jesus. Mas o que o Espírito Santo está tentando trazer para a nossa igreja é que existe mais. Não é apenas levantar a mão, aceitar um apelo, ser batizado nas águas, participar dos cultos de domingo e está tudo bem. Não. Existe muito mais. E Ele nos chamou para mais. Deus não te chamou, Jesus não morreu na cruz, Ele não te salvou, Ele não te tirou não sei da onde e te trouxe aqui para você viver uma espiritualidade medíocre. Ele te trouxe para ter um conhecimento pleno de quem Ele é. Ele te trouxe para entender que é nele, e somente nele, que você vai encontrar verdadeira satisfação, felicidade, realização, contentamento. E é por isso que nós estamos aqui, é sobre isso que nós vamos falar ao longo desse mês. Então eu quero te convidar, não somente hoje, mas em todos os cultos que você vier e nos que não puder vir, assistir depois as palavras, mas abra o seu coração para ouvir o que Deus quer falar com você. Antes de pensar no pregador X ou Y, é o fulano que vai pregar, é o Beltrano, se ele está bonito, se ele está feio, se ele está cheiroso, se ele não está, se o Beltrano veio ou não veio, se o ciclano está aqui ou não está, o que eu vou comer depois do culto. Foque no que o Espírito quer falar com você, porque Ele te trouxe e vai te trazer, porque Ele tem algo para a sua vida. Pode ter para do irmão fulano, mas para a sua também. E aí com o irmão fulano, ele resolve com o irmão fulano. Mas abra o seu coração. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer ministrar. Não deixe perder o que Deus tem para falar contigo nesses dias. Porque Deus tem muitas coisas.
No mês passado, nós tivemos a série sobre deuses falsos e ela me constrangeu muito. E eu creio que a série sobre intimidade é uma continuação dos deuses falsos e é justamente esse ponto que eu quero trazer essa noite. Porque a idolatria do nosso coração, ela é mais profunda do que a gente consegue enxergar. E aquilo que o Espírito me incomodou a entender é que um principal problema da igreja para não viver intimidade com Deus é porque nós criamos uma imagem de Deus que não é real, e nós adoramos uma imagem que criamos, não Deus verdadeiro. E é por isso que a gente nunca consegue ter intimidade com Cristo de verdade, porque a gente fica buscando um Cristo que a gente criou. Não à toa Deus bate tanto no Antigo Testamento na questão da idolatria. Não à toa Israel o tempo todo escolhia outros deuses. Não é porque Israel era um povo rebelde, é porque a nossa natureza é rebelde. É porque mesmo tendo conhecimento, nós continuamos dando jeitinhos. No livro de Oséias, o profeta Oséias, ele é usado por Deus de uma forma constrangedora a se casar com uma prostituta para ser o símbolo do que Israel vivia. Israel ia no templo, Israel fazia sacrifício para Deus. Israel não tinha abandonado totalmente, só que ela tinha um jeitinho. Oséias, no capítulo 6, vai comparar a adoração de Israel como o orvalho da manhã, ou seja, como aquela neblina cedo, que quando o sol vem, ela se esvai. É bonito, mas acaba rápido, é performático. Como tem sido a nossa adoração a Deus? E nessa noite, meus irmãos, eu quero apontar 3 passos, que seriam os 3 passos iniciais da intimidade com Deus. E inicialmente, o texto de Filipenses, do verso 1 ao verso 6, Paulo vai justamente confrontar esse lugar do ídolo do coração que muitos da igreja de Filipos e outros tinham. Paulo vai dizer do verso 1 ao 6, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo de novo as mesmas coisas. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo, em vez de confiarmos na carne. Aqui, meus irmãos, Paulo está justamente mostrando para os filipenses que existe uma categoria ali dentro de pessoas que falam em nome de Deus, que se dizem seguidores de Jesus, mas que não adoram ao Deus verdadeiro, adoram a própria carne. Esses a gente chama de os judaizantes nesse texto, mas a realidade é que todos nós somos confrontados a entender que Deus nós adoramos. Porque esses judaizantes, eles tinham convicção que eles adoravam a Deus. Não é como se, não, eu sou um ateu não, eles criam em Deus, eles estavam na igreja. Só que o Deus que eles acreditavam, que mandava fazer, que mandava circuncidar, que ignorava a graça de Cristo, não era o Deus real, era um Deus criado, que no final apontava para a própria vaidade deles. Todo ídolo, meus irmãos, se vocês forem perceber um padrão da antiguidade, quando a gente lê a Bíblia, e trazendo até para o contexto moderno, a gente tem religiões no mundo que tem vários ídolos, é sempre um ídolo que aponta para servir a sua vida de alguma forma. Tem o santo que te ajuda a casar, tem o santo casamenteiro, tem o santo que te ajuda a ficar rico, e aí conforme você quer um atendimento, você faz a promessa para o santo específico. A maioria de nós conhece o contexto católico do Brasil. A gente conhece, mesmo sem talvez ter frequentado, que existe essa realidade. Porque esses ídolos falsos apontam para algo do meu coração. Da mesma forma, os irmãos judaizantes, eles criavam uma imagem de Deus que apontava para a glória deles. Ou seja, se eu fizer, se eu sou, se eu faço isso, se eu nasci da família tal, se eu nasci do gene tal, eu estou mais perto de Deus. Porque eles criaram uma imagem de Deus. E a primeira pergunta que eu quero te trazer essa noite é: quem você adora? Quem eu adoro?
quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus do seu coração? Será que realmente é o Deus da Escritura? Ou será que é uma imagem que você criou de Deus? Quer ver? Se eu te perguntasse, se Deus não ouvir a sua oração como você espera, se Ele não derramar cura naquele seu familiar que você ama tanto, se Ele não abrir aquela porta que você está tanto esperando, e se talvez depois de tantos anos dizimando, sendo fiel na casa de Deus, você nunca prosperar. Como a sua fé lida com isso? Como você lida quando Deus não age conforme a sua expectativa? Você aceita ou você se revolta com Deus? Eu falo porque essa semana, meus irmãos, eu até comentei com a Alessia, Deus faz a gente ser confrontado pela própria palavra. Essa semana eu estava reclamando com Deus, porque as coisas não estavam funcionando como eu achava que deveria ser, como eu esperava que era. E aí justamente o Espírito Santo me fez esse confronto. Qual é o Deus que você acredita? É um Deus domesticado, que atende às suas expectativas? Ou é o leão da tribo de Judá, que é bom, mas que é um leão incontrolável? Quantos nós não vamos conhecer que estiveram em igrejas como a nossa e que talvez não souberam lidar com o não de Deus e se desviaram? Quantas histórias de ateus não nasceram de uma oração desesperada que não foi atendida? Como a nossa fé lida com essa realidade? Se Deus não atender, como você lida? Deus não vai mudar, isso nós sabemos, mas e a sua fé? E a sua relação? Você vai orar menos? Você vai desanimar de vir na igreja? Talvez você desista? Você vai se rebelar com Deus? Como nós agimos? Um outro parâmetro para nós refletirmos sobre Deus. Quando nós oramos para Deus, que nós dizemos amar tanto. Quando eu amo uma pessoa, o que eu quero fazer? Eu quero estar com aquela pessoa. Nós acabamos de louvar que nós queremos estar, eu quero conhecer mais, porque eu amo. Quero conhecer mais a Deus, porque eu amo. Quando você ora, na sua casa, na sua rotina, de segunda a sexta, a maior parte do tempo e da rotina das suas orações, qual é o conteúdo? Você chega com uma lista de pedidos? Você chega com aquele agradecimento, pede um monte de coisa, vai embora? Ou será que as nossas orações estão encharcadas de desejo por Deus? Será que das horas, dos minutos que nós passamos orando, nós gastamos mais tempo? Senhor, abençoa aquela situação, Pai, abre aquela porta, abençoa meu casamento, me ajuda a casar. Ou será que é, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu quero conhecer a Sua face, se revela a mim, tem misericórdia de mim, Senhor, me encha com Teu Espírito. Qual é o teor das nossas orações? Porque as nossas orações também apontam para o ídolo do nosso coração. Você está tentando usar Deus para te satisfazer, para satisfazer uma realização? Ou você quer mais de Deus? E aqui eu não estou criticando pedir coisas a Deus. A Bíblia mesmo nos instrui a entregar a Deus os nossos desejos, os nossos sonhos. A questão é, o quanto de intensidade tem em cada coisa. Quantas coisas materiais do mundo eu quero e peço para Deus, e quanto eu peço mais dEle? Quanto eu peço mais da revelação dEle? Quanto eu quero estar mais com Ele? Isso também aponta para onde verdadeiramente o nosso coração está apontado. Se é para um relacionamento, se é por um bem material, se é por uma promoção, se é por um sucesso de carreira, se é por um sucesso ministerial. Porque a idolatria do coração, como nós vimos mês passado, ela é muito sutil. Você não começa adorando um bicho chifrudo, você começa a adorar a sua família. Colocar o seu filho no lugar que não é para ele estar, colocar a sua profissão, colocar o seu ministério. Quantos pastores não conhecemos que às vezes quando ele é jubilado parece que a vida dele acabou, porque a vida dele era aquilo, era o ministério. Quantos não entram em parafuso, porque o ídolo dele foi quebrado,
porque o ministério se tornou um ídolo, porque a carreira se tornou um ídolo, porque a família se tornou um ídolo. E aí quando aquilo é quebrado, a pessoa não sabe como lidar. Como nós lidamos com isso, meus irmãos? Qual é o verdadeiro ídolo do nosso coração? Com que a gente gasta tempo? Porque se eu amo Deus, na minha rotina, vão ter várias horas ao longo da semana com Deus, ou não? Os irmãos que já são casados, eu que estou noivo, os irmãos que namoram, sabem, você quer estar com aquela pessoa, se você não estiver junto ali, você vai estar no WhatsApp. Eu o dia inteiro fico conversando com a Alessia, manda mensagem aqui, estou no trabalho, onde você está, o que está fazendo. Porque quem gosta, está conversando, está junto. E com Deus? O quanto a gente tenta estar com Deus? Porque a realidade, meus irmãos, ela é dura. A realidade é que nós somos treinados pelo pecado a ser hipócritas. E é justamente isso que Paulo acusa. E Paulo não acusa como alguém distante, mas ele acusa como alguém que viveu isso. Porque ele vai dizer do verso 4 ao 6, é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei eu era fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça eu era irrepreensível. Paulo está aqui falando, eu fui esse judaizante, e eu era tão convicto dessa imagem de Deus que eu tinha, que eu matei por esse Deus, que eu persegui por esse Deus, que eu fiz horrores por esse Deus, porque eu criei uma imagem de Deus, que não era real, e entreguei tudo nessa imagem. Quando nós lemos Atos 7, o início de Atos 9, nós conhecemos esse apóstolo Paulo na sua vida pregressa, como um fariseu, e é justamente essa fase da vida que Paulo está relatando, uma fase da vida em que ele era um idólatra, sendo o mestre da lei, sendo um profundo conhecedor da lei, sendo o homem que anos depois Deus usou para escrever mais da metade do Novo Testamento. Esse homem se reconhece como um idólatra que construiu uma imagem de Deus, porque a nossa natureza faz isso o tempo todo. Ano após ano, dia após dia, o seu coração vai tentar criar um ídolo para colocar no lugar de Deus. E, infelizmente, isso vai do 0 aos 1000 anos que você viver na terra. Não tem um antídoto até a glorificação do corpo. Mas existe o arrependimento em Cristo Jesus dia após dia. Existe a graça que te fortalece a continuar superando isso dia após dia. Existe o conhecimento de Cristo que vai destruindo os seus ídolos dia após dia. O primeiro passo, meus irmãos, se nós quisermos ter intimidade com Deus, é nos perguntar: quem eu adoro? Quem governa o meu coração? Na conferência Zion, o pastor David Heiker trouxe justamente esse confronto. Ele disse que o nosso coração ele é muito obediente. Ele sempre vai obedecer aquilo que ele ama mais. Então, se às vezes está muito difícil obedecer a Deus, mas está muito fácil correr atrás dos meus sonhos, é justamente porque o seu maior amor não está em Deus. Mas Paulo continua construindo isso, e se nós precisamos nos perguntar quem é Deus, Paulo depois traz a revelação de quem é o Deus da Bíblia. Porque existe a imagem que eu construo, nós somos brasileiros, nascemos num país cristão, sendo eu crente ou não, sendo católico, todo mundo tem uma imagem de Jesus. Mas aqui Paulo começa a falar sobre o encontro que ele teve com o de verdade. Porque quando ele encontrou o de verdade, tudo mudou, e ele aprendeu algumas lições com o encontro com Jesus de verdade. E é o que ele traz do verso 7 ao verso 11. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na morte,
para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Glória a Deus. Meus irmãos, para mim, Filipenses 3, 7, 8 é o texto, pessoalmente, que mais me constrange, que mais impactou minha vida, porque para mim é muito constrangedor e envergonhador, mas ao mesmo tempo inspirador, olhar para a declaração de Paulo e poder dizer: tudo é lixo, tudo é perda. O termo do original grego, ele traz uma ideia de esterco, uma ideia de assim, é algo tão lixo, que você nem tem dúvida que é lixo. É esterco, é estrume, não serve para nada. A disparidade entre a glória do Cristo e tudo que existe, e todos os ídolos do nosso coração é tão grande, que Paulo chama de nada, tudo que essa vida tem, diante de Cristo Jesus. Esse Jesus é tão glorioso, que quando nós conhecemos Ele profundamente, aquilo transforma a nossa vida de uma forma única. O Cristo da Escritura não é um Cristo que você quer dividir espaço com outra coisa, porque Ele é grande demais, não tem espaço para mais nada além dEle. O Cristo da Escritura, Ele é a porção mais bela, Ele é a encarnação viva da plenitude de Deus. Não existe nada melhor do que Ele, não existe nada mais glorioso do que Ele. E foi esse Cristo que Paulo encontrou em Atos 9, no caminho de Damasco. O Paulo que era fariseu, o Paulo que idolatrava uma imagem de Deus, quando viu o Deus verdadeiro, fez a pergunta: quem é você? Quem tu és? Se Cristo se revelar para nós hoje, se Cristo se revelar para você hoje, você sabe quem Ele é? Ou você vai dizer como Paulo, quem tu és? Porque o verdadeiro Cristo, quando nós conhecemos, Ele não é inconfundível. Quando João vê Cristo lá em Apocalipse, ele não tem dúvida, ele já conhecia Cristo, ele sabia que era o Cristo dele, mas Paulo não conhecia. E aí Jesus se revela a Paulo, e aí existe uma beleza de Cristo naquela revelação, porque Cristo ensina que o sofrimento daqueles que Paulo perseguiam era o próprio sofrimento. E aqui Paulo aprende uma lição que ele carrega consigo, e que no verso 10, ele vai trazer com tanta maestria. Eu quero conhecer Jesus, tomar parte no poder, e tomar parte do sofrimento de Cristo. E aqui, meus irmãos, existe algo constrangedor, que o Espírito me moeu, e que eu quero compartilhar com você. O seu Cristo, ou o Cristo que você diz acreditar, o Cristo que você adora, o Cristo que nos salvou, Ele tem furos nas mãos, Ele tem um rasgo na lateral, Ele morreu numa cruz, Ele sofreu, Ele foi torturado. E se eu quero conhecer mais dEle, eu preciso tomar parte dos sofrimentos como Ele. Não existe fé em Cristo Jesus sem dor. Não existe conhecer mais de Cristo Jesus sem tomar parte no sofrimento de Cristo Jesus. Não tem como ser discípulo de Jesus sem cruz. Às vezes, meus irmãos, eu percebo que a gente se apega àquela visão de Apocalipse 1, do Cristo glorioso que João vê, com olhos de fogo, os pés como de latão reluzente. Você só quer o Cristo que é Rei glorioso, só que o Cristo que é Rei glorioso também é o Cristo de Apocalipse 5, que tem aparência como cordeiro que foi morto. É o Cristo que está glorificado no céu, mas que carrega as marcas do sofrimento da terra. É o Cristo que carrega as marcas do que o meu e o seu pecado causaram sobre a vida dele. E da mesma forma nós precisamos carregar as marcas sobre a nossa vida. Meus irmãos, Deus não odeia sofrimento, Deus odeia pecado. Por isso que Ele não poupou o próprio Filho de sofrer na cruz, mas isso foi para vencer o pecado. Se for necessário que você sinta dor, para que o seu coração seja quebrantado e aponte para Cristo,
Deus vai fazer. Deus não vai te livrar da dor e do sofrimento deste mundo. Ele vai te dar força para suportar a dor desse mundo. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Eu quero conhecer mais, eu quero mais do poder da ressurreição. O que é o poder da ressurreição? É o Espírito que ressuscitou Cristo, e é o Espírito que está na minha e na sua vida. Esse Espírito foi derramado sobre nós, esse poder foi derramado sobre nós, e é por conta desse poder que nós podemos suportar os sofrimentos com Cristo Jesus. Não existe evangelho sem marcas, não existe caminhar com Jesus achando que Ele vai te colocar numa redoma de vidro. Cristo nunca prometeu uma vida sem sofrimentos, muito pelo contrário, Ele disse que a gente ia ser perseguido, disse que teríamos aflições. Todos os seus apóstolos foram martirizados, com exceção de João, que tentaram, mas não morreu, mas sofreu também. Porque nós nos achamos tão aveludados, que Deus tem que me proteger e me livrar de tudo? Nem sempre Deus vai nos livrar, e nem sempre a gente vai entender. Mas a promessa que Ele nos deu, e que Paulo traz lá em Romanos 8, é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que é cooperar para o bem? Paulo revela no verso 29, porque aqueles que de antemão Deus conheceu, Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Tudo coopera para o nosso bem, que é sermos transformados na imagem de Cristo, mesmo que para isso exista cruz na nossa vida também. O objetivo de Deus não é que a gente viva o melhor dessa terra, é que a gente vença essa terra, para viver o melhor dele na próxima terra. Se for do agrado de Deus, do seu mérito, do seu dom, você vai viver coisas incríveis nesse mundo. Mas o propósito de Deus não é que você viva coisas incríveis, é que você se torne como Jesus. O sucesso do reino e do evangelho é que você se torne como Jesus. É que você tome parte do sofrimento dele para morrer e ser como ele. É isso que Paulo entendeu. Por isso que ele tem tanta fome de conhecer mais de Jesus, porque ele entendeu que o propósito glorioso do céu é que eu e você também sejamos como Jesus. As outras coisas são outras coisas. Bens vêm e vão, portas abrem, portas fecham, Deus pode dar, Deus pode não dar. O debate aqui não é esse. O debate é o que o meu coração anseia mais do que tudo. Ele anseia ser como Jesus, ou ele anseia ter o melhor dessa terra, porque as duas coisas não podem ser o centro da minha vida. O meu maior objetivo precisa ser um só, e vai ser um só, e é nisso que eu vou gastar energia. E aqui eu não estou falando, meus irmãos, para ninguém largar a vida, virar missionário. O que eu estou tentando trazer é o entendimento de que a nossa vida tem um centro. Existe uma bússola que guia tudo. E ela pode ser Jesus ou pode ser um ídolo. E se eu quiser ter intimidade com Jesus, eu preciso ter isso claro. Seguir Jesus envolve dor. E não sou eu, é Ele que disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo dói. Tomar a cruz dói. Dizer não para o pecado dói. Ser quebrado por Deus dói. Mas quando eu estou olhando para Cristo, tudo se torna suportável. É por isso que Paulo inicia falando de como Cristo é glorioso. E aí, meus irmãos, o que Paulo me mostra aqui, e que é o nosso talvez grande problema, para a gente às vezes é muito doloroso a ideia do sofrimento, é muito pesado sofrer por Cristo, é muito pesado abrir mão de sonhos, porque o nosso nível de conhecimento e revelação de Jesus é muito pequeno. Porque quanto mais fundo eu estiver em Jesus, menor as outras coisas vão se tornando. Quanto mais de Jesus eu conheço, menor os ídolos vão ficando. É justamente isso que Paulo está trazendo. Eu conheci Jesus
mas eu sei que tem mais, então eu quero ainda mais. Não é à toa que no capítulo 4, Paulo vai dizer, passei fome, passei frio, sofri, tive fartura, tive falta, mas eu posso suportar tudo em Cristo que me fortalece. Não é porque Cristo provia em todos os momentos, não, ele continuava sendo preso, continuou passando fome, continuou passando frio, ele não foi livrado das prisões, não foi livrado das chibatadas, não foi livrado do naufrágio, só que ele tinha um Cristo, ele conhecia Jesus, e aquilo era o combustível para a vida dele valer a pena. As outras coisas eram parte do percurso, eram incômodas. Paulo não disse que é bom sofrer, ele disse que em Cristo Jesus ele podia se alegrar e regozijar em todo o tempo. É por isso que ele escreve essa carta, não sentado numa poltrona confortável, mas dentro de uma cela de prisão, esperando uma possível morte. E ele vai escrever na carta inteira: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se no Senhor, porque a fonte de satisfação é o Senhor. Ídolos prometem tudo e não entregam nada. Você chega na promoção do trabalho, você quer outra. Você abre um negócio, você quer outro. Você atinge uma meta financeira, você dobra a meta. Você nunca está satisfeito. Você realiza o sonho de fazer aquela viagem, surge outro sonho de outra viagem. Nós nunca estamos satisfeitos, porque ídolos não satisfazem, mas Jesus satisfaz. É por isso que Salomão, sendo rei e tendo tudo, escreve Eclesiastes com tanta tristeza, dizendo que nada fazia sentido, porque Salomão mergulhou em todos os ídolos que foi possível, mas não encontrou a satisfação. Enquanto Paulo perdeu tudo, estava preso, mas ele estava feliz, porque ele tinha Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Meus irmãos, esse é o convite de Deus. O nosso Cristo é o Cristo crucificado, é o Cristo que tem marcas, mas é o Cristo que ressuscitou, é o Cristo que está à destra do Pai, é o Cristo glorioso que virá nos buscar, e a ressurreição de Cristo e o derramar do Espírito Santo são a nossa garantia de que assim como Ele, nós também venceremos esse mundo, venceremos o pecado, venceremos a dor, e aí sim, vai chegar o dia que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lamento, mas o próprio Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. A nossa esperança não é neste tempo, mas é no tempo vindouro, é com a volta de Cristo. O nosso anseio precisa ser Cristo, o retorno de Cristo, estar com Cristo. Qual é o seu maior anseio de vida? É Cristo. É encontrar com Cristo, ou é qualquer outra coisa? É fazer a viagem dos sonhos, é morar na casa dos sonhos, é ter o casamento dos sonhos, é ter a profissão dos sonhos? Qual é o maior anseio do meu e do seu coração? O quanto nós clamamos, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, ou nós somos aquele tipo de crente: não, Jesus, espera aí, deixa eu casar primeiro. Não, deixa só eu conseguir essa promoção, aí o Senhor vem. Não, deixa meu filho crescer, eu quero ver ele na faculdade, eu quero ver meus netos. Qual é o seu anseio? Quanto de Jesus nós desejamos, o quanto dele nós conhecemos? Paulo aqui nos confronta até o momento sobre quem nós adoramos, quem é o Deus do nosso coração. Ele mostra os judaizantes, ele mostra a própria vida e mostra: eu adorei uma imagem de Jesus, eu adorei uma imagem de Deus. Depois Paulo conta como ele teve um encontro com Cristo verdadeiro, como esse Cristo é glorioso, como esse Cristo é majestoso, como esse Cristo melhora todas as coisas e faz a vida ter sentido, mas também mostra como estar com esse Cristo envolve tomar parte nos seus sofrimentos, envolve estar cheio do Espírito e sofrer como Cristo, ter marcas como Cristo, para se tornar cada dia mais parecido com Cristo. Eu só me torno parecido com quem eu ando, e andando com Cristo, Paulo mergulha nessas feridas assim como Cristo. Mas então Paulo encerra, e ele encerra dando aos filipenses uma escolha. Ele revela a decisão que ele tinha tomado de vida e como ele estava convicto.
Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. No verso 12 ele diz, eu fui conquistado por Cristo para isso, para conhecer mais dele, para tomar parte do sofrimento, para ter cheio do Espírito Santo. Eu fui conquistado e eu quero mergulhar nisso, ele me conquistou para isso, e eu quero mais disso. Então ele diz no verso 13, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele diz no verso 15, todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se de alguma forma vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará a vocês. Aqui Paulo, mais uma vez, nos constrange, porque ele acaba de dizer no verso 7 e 8, que o Jesus que ele conheceu transformou tudo que antigamente para ele era bom em lixo. Aí esse Paulo fala, não, mas tem mais de Jesus, eu ainda não cheguei no auge não, eu estou procurando, eu ainda estou prosseguindo. Paulo aqui encarna o que Oséias fala lá no capítulo 6, no verso 3, prossigamos em conhecer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, ou seja, é infinito o conhecimento de Deus, nós vamos ter uma eternidade, e Paulo mergulha nisso com a vida encarnando isso, eu conheço Jesus, mas eu quero conhecer mais Jesus, e o meu objetivo é caminhar para conhecer ainda mais Jesus. Paulo tomou uma decisão, eu conheci uma imagem de Deus quando eu era fariseu, no caminho de Damasco eu conheci o Deus verdadeiro, então eu decidi que eu quero mais desse Deus verdadeiro, eu não quero ficar com a imagem que eu criei, que os outros fariseus carregam ainda, eu quero mergulhar na revelação verdadeira de Jesus, não me importa o preço, não importa se eu vou ser preso de novo, não importa se eu vou terminar morto, eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, que é Cristo, é conhecer mais de Cristo. Meus irmãos, em João 17:3, Jesus Cristo nos revela o que é a vida eterna. A vida eterna não é passear em ruas de ouro na Nova Jerusalém, isso faz parte, mas o cerne da vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus a quem Ele enviou. A vida eterna não começa quando Cristo voltar, ela começa hoje, quando você decide que quer conhecer a Jesus. Quando você decide que você não quer ficar com os ídolos do seu coração, mas você quer o Jesus verdadeiro. Você quer o verdadeiro Deus, sabendo que isso vai ter custo, sabendo que isso vai ter dor, mas tudo que vale a pena tem. Então você mergulha nisso. E aqui vem esse confronto para nós. Qual decisão nós queremos? Quem você quer ser? Desses 3 passos, o primeiro é entender quem é o ídolo do meu coração. Eu preciso olhar no espelho, eu preciso ser sincero comigo. Você não precisa dizer para ninguém, eu sou idólatra, não, você precisa olhar no espelho, pensar na sua semana e falar, meu Deus, eu não tenho te amado com todo o meu coração, eu não tenho te amado com todo o meu entendimento, eu não tenho te amado com todas as minhas forças. Mas então o segundo passo é você olhar para a Escritura e ver o Cristo que ela revela. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cristo que se entrega na cruz, o Cristo que passou fome, que passou frio, que não tinha onde dormir, olhar para o Cristo de verdade e pensar, sim, Ele é todo poderoso, mas sim, Deus usa as dores e os sofrimentos deste mundo para transformar o meu caráter. E então, o terceiro passo é você tomar uma decisão. Quem eu quero ser nessa jornada? É o que Paulo fala, de certa forma, no verso 15, todos que são maduros deveriam entender isso, mas se vocês ainda não entenderam, que Deus revele a vocês. Nessa noite, Deus está aqui para nos revelar um entendimento, para que eu e você possamos decidir que caminho nós queremos escolher. Enquanto eu orava e estudava sobre essa palavra, Deus me lembrou
de uma cena muito marcante, que é a cena da morte, da prisão de Jesus. Quando Jesus é preso e ele está sendo julgado por Pilatos e depois é crucificado, a história nos mostra 3 tipos de pessoas que interagiram com Jesus, que viram Jesus e como elas reagem. O primeiro grupo é o grupo dos fariseus, o grupo que escolheu matar Jesus. Os fariseus eram homens da lei. Os fariseus eram homens piedosos, eram homens que oravam, eram homens que conheciam a Escritura, eram homens que sabiam da lei, eram homens que esperavam o Messias ardentemente. O problema é que eles mergulharam tanto numa construção de imagem do Messias, um Messias que viria de linhagem nobre, um Messias que seria um rei poderoso, um Messias que viria da alta cúpula, que talvez fosse até um deles que se levantasse, que quando o humilde Galileu de Nazaré apareceu, mesmo com todos os milagres, mesmo com todas as profecias, eles não conseguiam aceitar aquele Messias. E esses são aqueles que escolhem crucificar o Deus verdadeiro em prol do ídolo que eles construíram. Os fariseus não mandaram matar Jesus simplesmente porque eles não gostaram da cara de Jesus. Eles mandaram matar Jesus porque para eles Jesus era uma ameaça à fé no Yahvé que eles criam. Jesus era uma ameaça à instituição judaica que eles acreditavam, ou seja, Jesus como Messias era uma quebra do Messias que eles esperavam. Então eles preferem matar Jesus do que encarar a realidade, que o Messias real não era o Messias que eles esperavam. E na vida, meus irmãos, temos muitos irmãos que são religiosos, que oram, que dizimam, que estão na igreja, mas que quando eles veem o Cristo real, eles não aceitam. No seu coração eles matam esse Cristo e ficam adorando o Cristo que eles inventaram. O Cristo que vai abrir a porta, o Cristo que vai abençoar, o Cristo que vai ouvir, o Cristo que é da prosperidade. Ele não vai aceitar encarar o Cristo que manda Paulo para a prisão. Ele quer olhar para o Cristo que levanta Davi como rei. Então quando ele lê a Bíblia, ele lê o ano inteiro, ele faz a leitura anual, mas ele não vê o Cristo do Getsemane e do Gólgota. Ele só consegue ver o Cristo do final de Apocalipse. Porque no coração dele, ele mata o Deus de verdade e se apega ao ídolo que ele criou. Ele fecha o coração e se torna justamente esses cães que Paulo fala, ou seja, ele não tem jeito, você entrega, é como Jesus fala de não entregar pérola aos cães, eles não conseguem valorizar, ele não consegue enxergar. Aí nós temos a segunda categoria do crente, que é o crente Pedro. É o crente que aceita o Jesus humilde. Só que é o crente que ainda espera que em algum momento aquele Messias glorioso vai vir salvar ele. É o crente que aceita o Jesus paz e amor, é o crente que não julga, é o crente que não é religioso, mas que quando Jesus não cura, quando Jesus não abre a porta, quando Jesus não abençoa, ele diz não para Jesus. Ele nega Jesus. Pedro acreditava em Jesus como Messias, ele declara isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quando Cristo é preso, ele imaginava, agora vai começar a revolução, ele já tirou a espada, já partiu para cima, mas Jesus fala, não, não é assim não, Pedro, pega a orelha do servo, coloca no lugar, repreende o Pedro não sabe lidar com aquilo, e aí quando perguntam, você segue Jesus? Ele, esse aí eu não sigo não, o meu ele é herói, ele vem, ele faz revolução, esse daí não é o Messias que eu queria. Esse daí eu ainda não tenho dificuldade, esse daí vai fazer eu morrer também. Eu achei que eu ia reinar com ele, agora estou achando que eu vou morrer. Não, esse aí não é o que eu queria. Qual é o Messias que nós esperamos? Será que nós agimos como os fariseus? Será que nós agimos como Pedro? Ou será que nós agimos como João? João, como todo judeu, tinha uma expectativa do Messias. Ele tinha dificuldade de entender Jesus. Tem uma passagem da Escritura que Jesus é zombado por samaritanos, na visão dele, está maluco, vai zombar do Messias. Jesus, pode dar ordem que nós faz fogo cair do céu. É só falar, nós mata tudo. O Senhor é o Messias, o Senhor pode tudo. João tinha uma visão de Jesus. Só que diferente dos outros,
João foi construindo uma intimidade, João foi abrindo o coração, João foi deitando no ombro de Jesus, foi andando do ladinho, foi olhando no olho, e ele começou a perceber que aquela imagem não era de verdade. Aquele que ele estava seguindo era o Messias, não era igual ao que ele imaginou, mas era o Messias. E ele começa a amar aquele Jesus por quem Jesus é, não porque ele imaginava que Jesus deveria ser. Por isso que quando Jesus é morto, a Bíblia nos conta que o único apóstolo que ficou lá foi João. João ficou vendo o julgamento, João ficou nos pés da cruz. Quando falam que Jesus ressuscitou, ele vai ousado, entra dentro do túmulo, já sai procurando, porque ele sabia que ele cria no Cristo de verdade. Não à toa de todos esses, o único que conseguiu ver o Cristo glorificado nos céus, foi o único que esteve disposto a ver o Cristo na cruz. Só consegue viver as graças do Cristo glorioso de Apocalipse quem abraça o Cristo crucificado que os evangelhos revelam. Eu não posso escolher que parte de Jesus eu quero, eu preciso escolher o Jesus inteiro, mas cabe a mim tomar uma decisão, que tipo de crente eu quero ser. O que encara o Jesus real e deixa ele triturar o meu ego, triturar o meu orgulho, triturar os ídolos do meu coração. Ou eu simplesmente vou abandonar porque não era esse Salvador que eu queria, então eu vou atrás de outro. Ou eu vou me apegar como os fariseus, ou vou me agarrar na imagem que eu criei, esse é o Cristo de verdade, é o que sempre me ensinaram, é o que eu aprendi na minha igreja, na minha família, esse aqui eu vou. Qual decisão cada um de nós vai tomar? Meus irmãos, quando o pastor me trouxe o tema, eu estava pensando, vou falar de oração, vou falar de jejum, primeiros passos da intimidade. Só que o Espírito me constrangeu a fazer esse link com o tema anterior para entender que antes de eu começar os passos de quem quer buscar, eu preciso entender se eu realmente quero buscar o Jesus de verdade. Eu preciso entender quem é o ídolo, quem é o Senhor do meu coração, e se eu estou disposto a trocar de ídolo, trocar de Senhor e seguir o Jesus verdadeiro. Se eu quero ter intimidade com Cristo, eu preciso aceitar quem é esse Cristo, para então sim, mergulhar com cabeça, assim como Paulo fez de cabeça, na revelação verdadeira de quem é esse Jesus. Nunca vai ser fácil, meus irmãos, mas o que a história nos mostra é que Cristo vale a pena. Tem uma história muito famosa de dois heróis da fé, que eu queria, não heróis da fé, dois heróis da igreja, patriarcas da igreja primitiva, que eu queria compartilhar. Um é Inácio de Antioquia, ele foi martirizado, e ele estava preso, isso foi lá no século II depois de Cristo, pouco depois da era dos apóstolos. E Inácio era um líder, era um bispo da igreja de Cristo, ele estava preso, tinha uns discípulos que queriam salvar ele da prisão, então ele fica sabendo, manda uma carta para eles e fala, não precisa me salvar, eu sou o trigo de Deus, e devo ser moído pelo dente das feras, para que seja encontrado como pão puro diante de Cristo. Inácio tinha tanta convicção de quem era Jesus, que a morte já não afetava mais ele. Inácio tinha tanta convicção de quem era Cristo, de que ele não tinha mais medo da morte, mas ele queria tomar parte, assim como Paulo, nos sofrimentos de Cristo, e ele entendeu que o jeito mais glorioso de findar a vida era como Cristo, se sacrificando pelo Evangelho do Reino. De igual forma, outro herói que nós temos é Policarpo, que tinha 86 anos. Ele também estava preso, era na época do Império Romano, torturado, judiado, então mandam que ele amaldiçoasse Jesus para salvar a própria vida, nega Jesus, amaldiçoa e fica vivo. Mas Policarpo vai dizer, há 86 anos eu o sirvo, e ele nunca me fez mal nenhum, como posso eu blasfemar ao meu Rei e Salvador? Quando a gente ouve essas histórias, elas parecem distantes, elas parecem de homens intocáveis, mas por vezes, eles parecem tão distantes, tão santos, não é porque eles são muito bons, talvez seja porque nós estamos muito longe de Deus, e a gente não consegue enxergar a mesma glória que eles viram. Esses homens eram homens encharcados de Jesus, porque eles tinham intimidade com Jesus.
E quem conhece Jesus, entregou a vida para Ele, não tem mais medo da morte. É por isso que a igreja se tornou imparável naquela época. É por isso que o sangue dos mártires foi a semente que fez a igreja se multiplicar. Porque esses homens entregaram tudo pelo seu Senhor. Porque um dia eles entenderam que aquele Senhor era o verdadeiro tudo para a vida deles. Meus irmãos, o chamado de Jesus, ele não é fácil, ele nunca foi. Não é à toa que tantos abandonaram a fé, não é à toa que nós somos perseguidos, não é à toa que muitos morreram. Mas esse é o chamado real de Cristo para nós. Esse é o passo, essa é a decisão que cada um de nós precisa tomar, não só hoje, mas dia após dia. Nós precisamos encarar a realidade da nossa vida, a realidade de quem Cristo é, e decidir qual o caminho nós queremos escolher. Quero te pedir para se colocar de pé. Eu pensei em fazer um apelo e tudo mais, mas eu falei, o Espírito me inquietou mais, eu acho que cada um de nós precisa remoer um pouco, cada um de nós precisa de um pouco de arrependimento. Então, na onde você está, seja através da live, seja aqui na igreja, que nesse momento de oração, você abra o seu coração para Deus, mas que não somente aqui, mas a semana inteira, amanhã, depois de amanhã, na quarta, na quinta. Não deixe essa mensagem morrer hoje no seu coração. Não deixe você sair e pensar no lanche, na janta e esquecer. Mas realmente carregue isso com você e reflita, assim como com certeza eu continuar constrangindo, pensando nisso e pedindo perdão por falhar tanto com Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento como igreja nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia de quem nós somos, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, a nos constrangir cada dia mais com a revelação de quem Cristo é. Não nos deixe, Senhor, continuarmos vivendo no raso, no superficial, com uma fé vazia, com uma fé rasa, mas, Senhor, nos permita mergulharmos na profundidade da revelação real de quem Cristo é. Nos permita, Senhor, sermos cheios do Teu Espírito, cheios do Teu poder e cheios da revelação de quem Cristo é. Coloque em nós, Senhor, uma santa inquietação, uma fome e uma paixão por Jesus, dia após dia mais, ó Pai. Não nos deixe nos contentarmos com pouco, não nos deixe continuarmos sendo idólatras, não nos deixe adorarmos imagens que nós criamos, mas nos permita, Senhor, adorarmos a imagem do Deus verdadeiro que se revela na Escritura, Pai. Jesus, nós queremos conhecer a Ti, nós queremos tomar parte do poder da Sua ressurreição e tomar parte nos Seus sofrimentos, para sermos encontrados como a Ti na nossa morte. Não nos deixe, Jesus, continuarmos vivendo de maneira mediana, de maneira medíocre, mas nos permita, em nome do Teu amor, sermos verdadeiramente cristãos que se parecem contigo. Espírito Santo, age em nossa vida. Espírito Santo, nos capacita. Espírito Santo, nos dê coragem. Espírito Santo, aumenta o nosso entendimento, quebranta o nosso coração e nos permita vivermos verdadeiramente para Ti. Em nome de Jesus. Amém.